Pessoal, hoje nós vamos fazer uma aula sobre penetração de campos em condutores. Na verdade, nós vamos resolver, é o único caso que analiticamente a gente resolve as três equações de Maxwell da magnetodinâmica ao mesmo tempo, certo? Nos outros casos, a gente faz aquela consideração lá das videoaulas iniciais, né? Considerando que a corrente induzida ela produz um campo que não é suficientemente grande para alterar o campo externo. Então a gente resolve só a lei de Faraday de Lenz. Mas sempre que há corrente induzida, o certo, para ter o resultado preciso, a gente resolver as três equações ao mesmo tempo. Mas isso só é possível no computador, cálculo numérico. A não ser que a gente faça uma consideração que os meios são todos homogêneos, tá? Com propriedades constantes. A gente vai mostrar logo em seguida. Aí a gente consegue resolver, tá? Mas para isso, então, é o único caso que a gente consegue resolver analiticamente tudo junto, né, ao mesmo tempo, tá? Para isso a gente vai fazer uma revisão matemática para a gente poder equacionar certinho e chegar na solução da equação diferencial, certo? Primeiro, a gente vai fazer uma revisão dos operadores de segunda ordem. Bom, os operadores de segunda ordem possíveis aqui, ó. Gradiente de U, né? Divergente do gradiente. A gente já fez isso aqui no começo. A gente pegou um escalar U, por exemplo, U igual a x² mais y². Achou o gradiente de U dá um campo divergente, né? E aí a gente acha o divergente dele. Esse operador aqui se usa assim, né? Desse operador aqui a gente consegue chegar na equação de Poisson e equação de Laplace, né? Então, esse operador aqui, na verdade, logo em seguida eu já mostro, na verdade, resulta no Laplaciano escalar. E a gente resolve, por exemplo, a equação divergente de D igual a ρ da eletrostática usando esse operador, o Laplaciano, né, que é o divergente do gradiente, certo? A gente já viu lá no começo também que se eu pegar esse mesmo gradiente, esse campo, quando a gente faz um gradiente de um escalar, o campo ou ele dá uniforme ou ele dá divergente, um campo que diverge, né? Então isso serve para um campo elétrico estacionário, um campo elétrico produzido por carga elétrica estacionária, desculpa, que é divergente, né? Eletrostática. Certo? Mas se eu for fazer o rotacional de um campo que é divergente, é óbvio que ele dá zero. Então a gente já viu isso aqui lá no começo, o rotacional do gradiente, note que o gradiente de 1 é um vetor, né? E o rotacional é aplicado sobre o vetor. Aqui o divergente é aplicado sobre o vetor também. Então isso aqui dá o Laplaciano, e o resultado é um escalar, né? Claro, Laplaciano escalar, porque é o divergente. E o rotacional do gradiente, esse aqui a gente já viu que dá zero. Um outro que dá zero é o divergente do rotacional, certo? Se eu fizer o rotacional de um campo e depois fizer o divergente dele, isso aqui vai dar sempre zero. Matematicamente isso aqui dá sempre zero, certo? Agora, esses outros dois, pessoal, o gradiente e o divergente. Note que o divergente de A é um escalar. Então eu posso fazer o gradiente de um escalar e criar um vetor. Matematicamente está correto isso aqui, né? E o rotacional do rotacional também. O rotacional de um vetor é um vetor. Eu posso fazer o rotacional de um vetor, né? Esses dois aqui juntos, tá? Juntos, esses dois aqui juntos, aparecem numa expressão onde a gente define o Laplaciano vetorial. E esse Laplaciano vetorial, junto com o Laplaciano escalar, que a gente vai usar para resolver a equação da magnetodinâmica para meios com propriedades constantes, meios homogêneos, certo? Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o Laplaciano escalar, depois sobre o Laplaciano vetorial. Vetorial, não sei por que eu pus esse S aqui. Vetorial, certo? Então, divergente do gradiente de U é o Laplaciano escalar, né?
Então tá aqui, ó, o Laplaciano escalar. Se eu tenho um escalar U, né, eu faço o divergente do gradiente dele. Então, o divergente, nabla escalar. O gradiente é simplesmente U nabla, né? Então, nabla está aqui. Operador nabla, né? As derivadas nas três direções. Vetor. Escalar para fazer o divergente, né? E nabla vezes U dá o gradiente de U, né? Isso aqui é o gradiente de U. Certo? Bom, aqui a gente sabe que se eu fizer I escalar J, eles são ortogonais da zero. Então, o único produto escalar aqui, se eu fizer produto escalar componente por componente, que vai dar diferente de zero, é I vezes I, que dá 1 módulo de um para o vetor, que é 1, vezes o módulo do outro vetor, que é 1, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 0, porque são iguais. Então vai dar 1, né? Então vai ficar parcial, né, derivada segunda de U em relação a x. Né? Depois o J com J também dá 1, o J com I dá 0, o J com K também dá 0. Bom, o que a gente já conhece, né, pessoal? Então vira um escalar, claro, o divergente do gradiente é um escalar, né? Quando eu faço o gradiente de um escalar, eu tenho um vetor, mas aí eu vou lá e faço o divergente cujo resultado é um escalar, vira um escalar de novo. Então o gradiente divergente, que é o nosso Laplaciano, né? É um escalar, certo? A gente já estudou isso lá no capítulo 2, né? Campo elétrico dentro de um capacitor, por exemplo, né? Se a gente pegar a equação divergente, só para relembrar, divergente de D igual a ρ, né? E substituir o D por menos o gradiente de V, né? Na verdade, o E igual a menos o gradiente de V. Então, o D seria epsilon E então seria menos epsilon gradiente de V, né? Então, se a gente substituir, considerar que o epsilon é constante aqui, fica divergente do gradiente de V, né? Porque o D é epsilon e o E é menos gradiente de V, né? Então fica D igual a menos epsilon gradiente de V. O menos epsilon, considerando que é constante, sai para fora, né? Passa para o outro lado dividindo. Né? Então agora se a gente fizer aqui a conta certinho, no lugar de V, como a gente fez aqui em cima, no lugar de U colocar V, a gente tem agora em relação a Z, né? Certo? Que é a equação de Poisson. Se não houver cargas no domínio, isso aqui é igual a zero, vira equação de Laplace, né? Se for igual a zero. No caso, uma possível solução, se isso aqui for igual a zero, se não houver cargas dentro de um capacitor, por exemplo, é esse V ser uma função de primeira ordem, V igual a um AX mais B. A gente fez exercício sobre isso, por exemplo, dentro de um capacitor ou dentro de um condutor. Ao invés de usar a equação divergente de D igual a ρ, se a gente usar a divergente de J igual a zero, que é a continuidade da corrente elétrica, que a gente já estudou também. Né? Então, o Laplaciano ele serve muito bem, porque qual é a facilidade aqui? Em vez de trabalhar com as componentes dos vetores E, né? EX, EY, EZ,
eu digo que o E é menos um gradiente de V. Eu só posso fazer isso porque o campo elétrico ele é divergente, né? Ele é divergente, certo? Então eu consigo escrever ele como um gradiente de V, né? Beleza, pessoal? Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos definir o que é o Laplaciano vetorial. Note que na página inicial a gente mostrou que esses dois operadores de segunda ordem aqui, né, são nulos. O primeiro é o Laplaciano escalar, que a gente já conhece. E agora esses dois aqui, ó, gradiente do divergente de um vetor e rotacional do rotacional, eles aparecem numa expressão matemática, que eu vou mostrar para vocês, uma identidade matemática, tá? E nessa identidade vai aparecer também o Laplaciano vetorial, tá? Então vamos lá, que na verdade as componentes do Laplaciano vetorial são Laplacianos escalares, por isso que eu defini novamente aqui o Laplaciano escalar, tá? Então, o que é o Laplaciano vetorial de um vetor A? Que note que o Laplaciano escalar, o Laplaciano ele é aplicado a um escalar, né? A gente faz um delta de cabeça para baixo aqui sem a setinha, né? Porque, note, é uma equação escalar, ó. Laplaciano de U, parcial segunda de U em relação a x2, mais parcial segunda em relação a y, mais parcial segunda em relação a z. Ixi, aqui ficou um errinho aqui. Aqui em relação a z, né, pessoal? Ainda bem que eu voltei aqui. Em relação a z. Em relação a z. Certo? Joia. Laplaciano escalar. Laplaciano vetorial. Como é que é o Laplaciano vetorial? Então, a gente tem uma expressão que a gente vai usar depois, matemática, tá? Que é essa daqui, ó. O Laplaciano vetorial, delta, é um delta ao contrário também, só que com a setinha em cima, porque é vetorial, do vetor A, é igual a menos o gradiente do divergente de A, o gradiente do divergente de A, menos o rotacional do rotacional de A. Então, gradiente divergente, de A, rotacional do rotacional, tá vendo? E aparece o Laplaciano junto. Né? Parece uma coisa muito complicada, mas na verdade não é. Tá? E como é que a gente calcula esse Laplaciano vetorial? Ele tem três componentes, o Laplaciano, o delta AX, o delta AY e delta AZ. São as componentes do Laplaciano vetorial. Né? Então, se eu aplico esse Laplaciano vetorial a um vetor, né, é simplesmente fazer o seguinte, fazer o Laplaciano escalar de cada componente do vetor. Então, por exemplo, se eu pego o meu vetor, tem a x, a y e a z, o Laplaciano vetorial é um delta x e mais um delta yj mais um delta zk. Né? E o delta x é o Laplaciano escalar. Então, derivada segunda de ax em relação a x, mais derivada segunda de ax em relação a y, mais derivada segunda de ax em relação a z. Isso é o Laplaciano escalar de ax. Né? Aqui o Laplaciano escalar de AY, delta y. Então, derivada segunda de AY em relação a x, derivada segunda em relação a x, derivada segunda em relação a z. Todas do AY. Ixi, aqui tem um errinho aqui. Copiei um em cima do outro para poder ganhar tempo aqui, para mostrar para vocês. E eu esqueci de trocar aqui. Aqui é o Laplaciano AY e aqui Laplaciano escalar de AZ. Né? Agora sim. Então, note, como é que as componentes estão certas. Né? Então, como é que é o Laplaciano escalar de AY? Parcial segunda de AY em relação a x, parcial segunda de AY em relação a y e parcial de AY derivada segunda em relação a z.
E o escalar da componente z é a mesma coisa, né? Derivada segunda em relação às três componentes. Então eu aplico o Laplaciano escalar em cada componente do vetor, né? E elas vão ser as componentes do Laplaciano vetorial. Então não tem nada de complicado em princípio aí, certo? Nós vamos usar, tá? Tanto a definição, essa igualdade matemática aqui de cima, que relaciona gradiente divergente de A com o rotacional do rotacional e o Laplaciano, quanto a própria definição do Laplaciano, certo? Que a gente viu aqui agora, né? Beleza? Então agora, já que a gente está com a base matemática na mão, né, a gente vai tentar resolver as três equações ao mesmo tempo. Não tem nada, tentar não, a gente vai ter que resolver, né, as três ao mesmo tempo aqui, certo? Vamos lá então. Então imagine o seguinte, primeiro a gente vai pegar as três equações da magnetodinâmica, certo? Então vou escrever aqui, ó. Equações da magnetodinâmica. Né? Quais são? Ó? Rotacional de H igual a J. Como é baixa frequência, não tem propagação de onda, né? A gente despreza o ddt, né? A componente da corrente de deslocamento, certo? É um campo magnético que vai ser gerado só por correntes elétricas, né? Bom, pode ser produzido por ímãs também. Um ímã em movimento, ele pode fazer uma variação de campo, é um caso também de magnetodinâmica, certo? Mas aí isso a gente leva em consideração na própria equação, na relação BH do ímã que a gente já conhece, né? E aí o ímã teria que estar fazendo um movimento para variar o campo externo, tá? Seria possível também. Mas, enfim, não aparece um campo magnético gerado por campo elétrico variável com o tempo, né? Só por corrente. Se essa corrente J aqui, densidade de corrente J, variar com o tempo, né? Ampere por milímetro quadrado, mas ela variar com o tempo, né? Ou seja, numa corrente alternada, por exemplo, numa bobina, né? Então esse campo magnético vai variar com o tempo, certo? E aí, se ele estiver no meio condutor, vai aparecer correntes induzidas, pela terceira equação, né? Que a gente já vai escrever. A segunda, conhecida nossa também, ó, divergente de B igual a zero, certo? Então, isso aqui é magnetostática, equação 1 e equação 2. Só que agora tem o fenômeno da lei de falha de Lenz, olha só. Rotacional de E igual a menos dB dt, certo? Então, um campo magnético variável com o tempo, produzido, por exemplo, por uma corrente variável com o tempo, vai produzir um campo elétrico rotacional, né? E agora a gente tem as relações de passagem, certo? Ou relações de constitutividade. O B, a relação entre o B e o μ, e o H é o μ, certo? Se esse campo elétrico estiver no meio condutor, o campo elétrico vai fazer um J. Aí que está o problema, né? Esse J não é aquele J lá inicial, aquele J é um J fonte, né? Esse J aqui, ele vai produzir um campo induzido, a gente já falou sobre ele nas videoaulas iniciais lá, e se ele for grande, ele vai influenciar no próprio campo produzido por essa corrente da equação 1, e vai mudar o valor da própria corrente induzida aqui, vai mudar o problema inteiro, né? Em princípio, a gente falou só dessas duas relações de passagem, mas imagine que esse campo elétrico está no ar, por exemplo, e tem uma parte condutora, certo? Se tem uma parte condutora, onde ele está na parte condutora aparece o J. Mas onde esse campo elétrico estiver na parte isolante? Se ele estiver na parte isolante, não vai ter J, mas vai ter campo elétrico, né? Se eu
eu posso então, esse campo elétrico vai produzir uma indução elétrica, mesmo que não sendo eletrostática, certo? Então, na verdade, essa equação, apesar de não ser muito usada nesse caso, porque em geral a gente está interessado na parte condutora, onde tem as correntes induzidas, né? Mas se eu pegar o campo elétrico e multiplicar pela permissividade no meio, eu vou ter a indução elétrica dele. Né? Normalmente, esse D aqui ficou meio mal desenhadinho, né? Normalmente a gente não se interessa muito, porque o campo elétrico simplesmente está lá e não vai fazer nenhuma corrente induzida, né? Tudo bem, mas eu posso multiplicar sempre ele pela permissividade do meio, mesmo dentro do condutor, e achar a sua indução, né? Então, essa equação continua válida, na verdade, apesar de a gente não usar muito ela. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos misturar todas elas, certo? Então, as equações de Maxwell, e eu vou chamar aqui as relações de passagem, vou chamar de A, B e C. E à medida que eu for usando elas, eu vou riscando aqui, certo? Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vamos aplicar na primeira equação, vou usar a primeira equação ali, tá? Eu vou fazer o rotacional dos dois lados. Então, eu vou fazer o rotacional do rotacional de H de um lado igual ao rotacional de J do outro. Certo? O rotacional do rotacional, agora que eu vou usar aquela expressão que a gente viu ainda há pouco. Olha só. Essa expressão aqui, ó. O rotacional do rotacional de A, eu posso passar para o outro lado, vai ficar o gradiente do divergente de A, né, menos o laplaciano vetorial de A. Né? Se eu isolar o rotacional aqui, ó, vou fazer aqui, né? Se eu isolar o rotacional do rotacional de A, vai ser igual, né? Ao laplaciano vetorial de A menos o gradiente do divergente de A. Né? Rotacional do rotacional igual ao laplaciano. Desculpa, tá errado isso aqui, né? Vou dar uma melhorada aqui, peraí. Apagar, errei os sinais aqui, né? Rotacional do rotacional passa para cá, daí fica na verdade aqui desse lado isso aqui já ficou aqui, né, pessoal? Então fica gradiente do divergente de A menos rotacional passa para cá, menos Laplaciano de A. Laplaciano vetorial de A, né? Agora sim, certo? Então isolei o rotacional, passei para o lado esquerdo e ficou positivo, tá aqui, né? Gradiente divergente já estava aqui, e aí o Laplaciano vetorial foi para o outro lado, certo? Então onde tem rotacional do rotacional, eu vou substituir por isso aqui, ó, gradiente divergente do A menos o Laplaciano vetorial de A. Então gradiente divergente menos o Laplaciano vetorial. Então, gradiente do divergente do vetor, que no caso é o H, menos o Laplaciano vetorial de H. E aqui do outro lado,
o rotacional de J. Bom, a gente vai assumir o seguinte, pessoal. A gente vai assumir que os meios homogêneos, certo? Ou um meio só, um único meio homogêneo. E aí, o que está o grande macete, na verdade? Tá? Eu vou dizer que o μ, o sigma e o epsilon, os três são constantes, ou seja, eles não variam com x, y, z nem t. São constantes. Certo? Então, na verdade, é um único meio. Um meio infinito. Na verdade, o que a gente pode fazer depois para facilitar é que a gente sabe a solução num determinado ponto e considera a partir daquele ponto daí o que acontece com a variável. Então, a gente acaba depois fazendo uma consideração de a gente ter um plano semi-infinito. Certo? E aqui eu teria o meu meio, né? Com um μ, uma permeabilidade, uma condutividade e uma permissividade. Certo? E daí a gente considera essa solução só numa direção, a gente vai ver depois para facilitar, só na direção z. Certo? Então seria um plano semi-infinito. Mas, na verdade, o que a gente está considerando aqui é um plano infinito mesmo, em todas as direções. Né? Mas se a gente supor que eu tenho a solução num certo ponto, e daqui para baixo eu quero ver qual é a solução que eu vou ter, então aqui para cima eu posso imaginar que é A. Tá? Mas na solução das equações, no fundo, a gente está considerando que é tudo o mesmo meio. Certo? Um meio só, com μ, sigma e epsilon constante. Isso aqui é fundamental. É por causa disso aqui que a gente consegue resolver as equações. Senão a gente resolveria só no computador. Por exemplo, se tivesse um pedaço de ferro, um pedaço de ar e depois um pedaço de condutor, um problema complexo com geometrias diferentes. Em cada ponto do espaço eu ia ter uma permeabilidade, né, onde tivesse ferro, por exemplo, no ar ia mudar, depois ia ter um outro pedaço com cobre, e aí a gente já não iria conseguir resolver as equações. Tá? Então isso aqui é fundamental e vai facilitar bastante a nossa dedução aqui. Olha só o que acontece. Rotacional de J. Rotacional de J, eu posso escrever assim, ó, rotacional. Eu vou substituir o J, eu vou começar a riscar as equações que eu já usei, tá, pessoal? Então eu vou fazer assim, na verdade, ó. Eu vou pegar essas equações aqui, todas elas, eu vou colocar em outra camada, mas aqui na frente. Coloco aqui, para depois a gente usar ela, certo? Beleza. Então, vamos continuar aqui então, depois a gente vai usar ela novamente lá. Beleza, esse conjunto. Então aqui agora, porque eu vou riscar eles aqui, então eu quero deixar eles, vou riscar com a tinta verde aqui, olha só. Rotacional de J, rotacional de H igual a J, eu já usei. Certo? Agora eu vou usar essa daqui, ó. Rotacional de J, eu vou colocar J igual a sigma E. Tá? Certo? Nota que vai ser tudo um conjunto de equações só, portanto as variáveis têm que solucionar o conjunto de equações, né, de forma única, certo, pessoal? Então, agora aqui onde tem J, eu vou colocar sigma E. Beleza. Bom, vamos continuar escrevendo aqui. Gradiente do divergente de H. O H, pessoal, eu posso escrever como B dividido por μ. Certo? E B dividido por μ. Bom, vamos deixar aqui B
sobre μ. Já foi mais uma equação que eu usei. Certo? Menos, opa, tem que trocar a cor da caneta aqui. Menos, note que não é difícil, é só tomar cuidado. Bom, agora aqui vem um pulo do gato. Ó. O rotacional são derivadas em relação a x, y, z. Só que eu falei aqui que o meu é homogêneo. Então, o sigma é constante. Se ele é constante, eu posso, por causa disso aqui, ó, que ele é constante, eu posso tirar ele para fora da integral, certo? Então fica sigma vezes o rotacional de E. Certo? Bom, como o μ também é constante, note que aqui o divergente são derivadas em relação a x, y e z, e o gradiente também, né? O gradiente também. Então, claro que isso aqui vai dar um vetor. Note que o divergente de um escalar dá um escalar. O divergente de um vetor, né, que é b sobre μ, dá um escalar, só que o gradiente desse escalar dá um vetor. Mas não interessa, porque aqui a gente está fazendo derivadas divergentes em relação a x, y e z. Como esse μ aqui é constante, ele não varia com x, y e z, então eu posso tirar ele para fora do divergente, certo? E o gradiente também vai ser derivadas desse vetor em relação a x, y, z. Né? Então eu posso... Mas eu posso até fazer assim, ó. Em vez de tirar totalmente lá para fora, simplesmente o divergente de um vetor, só que esse vetor está multiplicado por 1 sobre μ. E o μ é constante, então eu posso fazer 1 sobre μ. Né? Depois eu até poderia ter colocado ele lá na frente, mas tudo bem. Divergente de B. Menos o Laplaciano vetorial de H, o sigma que veio aqui para frente. Agora olha só, pessoal, rotacional de E. Lei de Faraday de Lenz, estão vendo lá em cima? Onde tem rotacional de E, lei de Faraday de Lenz. Menos dB dt. Certo? Bom, olha só, quanto é que vale o divergente de B? Equação 2. Divergente de B está aqui, ó, igual a 0. Divergente de B igual a 0. Então eu já usei a equação 2. Foi embora. Todo esse lado de cá. Né? Isso porque divergente de H não é igual a 0. Mas como o meu é homogêneo, o H é B sobre μ, o μ eu passei para frente, divergente de B sim é igual a 0. Porque o meu é homogêneo. Né? Então agora eu fiquei menos aqui desse lado, menos desse outro, corto menos, né? Ficou Laplaciano vetorial de H igual o B, né? O B é μH, né? Tudo bem que eu já usei ele ali, mas não tem problema nenhum, B continua sendo μH, então fica assim, ó, menos sigma, como o μ é uma constante, né? Então o B é igual a μH, o μ eu posso passar para frente, porque não varia com x, y, z, fica só a derivada de H. Opa, esse sinal menos aqui também já cortamos lá em cima, né? Então não precisa mais dele. Derivada de H em relação ao tempo. Note, ó, nós chegamos numa equação com uma variável só, que é um vetor, que é o H. Estão vendo? O Laplaciano vetorial de H é igual a sigma μ vezes a derivada do vetor H em relação ao tempo. A gente vai ver que essa equação aqui depois tem uma solução. A gente vai fazer uma solução para ela numa dimensão única aqui e vocês vão ver que funciona bem, certo?
A verdade, pessoal, se a gente fizesse substituições nas outras equações, a gente consegue achar uma equação igual para B, uma equação igual para J e uma equação igual para E. Por exemplo, se nessa equação aqui, ó, onde tem H, vou fazer até com outra cor aqui, ó, onde tem H, eu substituir por, olha só, 1 sobre μ B, então aqui H 1 sobre μ B, e aqui o Laplaciano vetorial, como são derivadas também em relação a x, y, z de cada componente, o Laplaciano vetorial, né? E o 1 sobre μ vai estar multiplicando dos dois lados, né? Então eu posso cortar dos dois lados, certo? Se eu substituir h por 1 sobre μ B aqui e aqui 1 sobre μ B, eu passo 1 sobre μ para frente aqui, e aqui eu tiro para fora do Laplaciano vetorial, porque o Laplaciano vetorial são derivadas, ó, são derivadas em relação a x, y, z, né? Então pode esquecer. Está na segunda aqui, ó. Laplaciano vetorial está na terceira. Aqui, né? São derivadas em relação a x, y, z, né? Como eu tenho uma constante, então vai dar uma constante e passar para frente do Laplaciano, né? Não varia com x, y, z, né? Então aqui, ó, eu consigo facilmente, se eu substituo essa equação aqui, né? Eu consigo a equação para B. Simplesmente ela fica igualzinha. Porque onde tem H, de um lado eu coloco 1 sobre μ ou B sobre μ, e do outro lado também, né? E aí corta μ com μ, claro que sobe esse μ que já estava aqui, e eu consigo a equação para B. Note, são duas equações iguais, é óbvio que a solução das duas é a mesma, né? Então a solução, o que vai dar a solução para o H, a forma da solução, né? Apesar de as unidades serem diferentes, aqui é ampere por metro, aqui é Tesla, mas a forma da solução vai dar igual, né? A forma genérica da solução vai dar igual, certo? Vamos agora fazer o seguinte, vamos tentar encontrar a equação de uma maneira diferente. Em vez de multiplicar rotacional na primeira equação, eu vou aplicar na terceira, certo? Começar pela terceira. Aí eu vou encontrar a equação igual a essa daqui para J e para o campo elétrico, certo? Depois a gente vai ver como é que faz para achar a solução. Agora é mais para encontrar a equação genérica de penetração de campos, né? O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui, na verdade, essas equações aqui, é como se a gente juntasse, aqui a gente juntou 5 equações, né, pessoal? A gente juntou as 5 num meio homogêneo. Então a gente consegue daí uma única incógnita, certo? E a gente vai ver que essa equação tem solução. E a solução chama justamente, né, essa equação da solução da penetração de campos em condutores, né? Então, só para a gente terminar, vamos agora fazer a mesma dedução, como a gente fez aqui, só que em vez de partir da equação 1, que tem rotacional, ó, eu vou partir da equação 3, multiplicar ela por rotacional dos dois lados, como eu fiz aqui, certo? Então, a gente colocou essa equação aqui, ó, tá? Então, vamos fazer o seguinte, então, agora. Vamos fazer assim, ó, rotacional, certo? Do rotacional de E, na equação 3, né? Igual ao rotacional de menos dB dt, certo? Então a equação 3 aqui eu já usei ela, foi embora, né? Beleza. Agora aqui, o rotacional do rotacional, a gente usa a nossa igualdade lá, né? Como a gente fez aqui, ó. É o gradiente do divergente do vetor menos Laplaciano, né? Como a gente já tinha visto, acho que foi aqui, né? Aqui, ó. Gradiente divergente menos Laplaciano vetorial. Rotacional do rotacional, né? Então fica
o gradiente do divergente do vetor, que no caso é E, menos o laplaciano vetorial de E. Tá? Nota que a gente fez a mesma coisa com a equação 1, né? Aqui, ó. Rotacional do rotacional de H, gradiente divergente de H, menos laplaciano de H. Rotacional do rotacional de E, gradiente divergente de E, menos o laplaciano vetorial de E. Certo? Bom, aqui a gente já pode colocar o menos para fora, né? Rotacional da derivada do B em relação ao tempo. Beleza. Bom, agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu ver se eu usei, por enquanto não usei nenhuma, né? Tá. Então, gradiente do divergente de E, certo? Bom, eu posso escrever isso aqui assim, ó, gradiente do divergente. Aqui eu não estou supondo que nesse meio tenha, então tem que colocar uma equação a mais nesse caso aqui, pessoal. Eu não estou supondo que nesse meio aqui hajam cargas estacionárias, certo? Então eu vou usar a última equação de Maxwell, que eu não havia colocado aqui, ó, divergente de D igual a ρ, certo? Mas aí eu vou ter que dizer que ela é igual a zero. Beleza, porque normalmente a gente não tem problema de magnetodinâmica, um transformador, um motor, em que a gente também tenha cargas estáticas, né? A gente até poderia ter, mas felizmente, para nossa sorte, ou os problemas são de magnetodinâmica ou são de eletrostática, né? Então, carga estática vai aparecer realmente em problemas de natureza diferente. Então a gente vai considerar que não tem cargas estáticas, certo? Vamos considerar que o divergente de D é igual a ρ, né? Só que o D eu posso escrever como epsilon E, estão vendo? Então, na verdade eu vou usar essa equação aqui também. Eu tive que juntar ela ao conjunto de equações, certo? Né? Até porque não tem cargas, né? Então, divergente de D, se é igual a zero, isso aqui vai ter que ser verdade, porque é uma equação de Maxwell. Só tem campo divergente oriundo de carga estacionária. Então, se não tem carga estacionária, o campo, a indução elétrica, ela não é divergente, né? Divergente é igual a zero, não existe ponto pontual nesse caso, né? Divergência. E o D, eu posso usar isso aqui, ó, D igual a epsilon E. Então, aqui, ó, onde é o E, eu posso escrever D sobre epsilon, certo? Então eu já usei aqui a relação de passagem C, certo? E aqui eu acabei usando a quarta equação de Maxwell também, né? Tive que anexar ela aqui, tudo bem. Menos, mas é uma verdade, então tudo bem, a gente não precisa, tem que ficar coerente, né? Para poder definir o problema bem certinho, né? Aqui, pessoal, note bem, ó, dois operadores lineares, rotacional de uma derivada. O rotacional são derivadas em relação ao espaço, e aqui é derivada em relação ao tempo. Eu posso fazer o cálculo desse jeito, ou, como a gente já fez na definição da lei de Faraday-Lenz, né, eu posso derivar e depois derivar em relação ao tempo e depois fazer as derivadas em relação ao espaço, que é rotacional, sem problema nenhum. Posso inverter aqui. Né? Aqui, note, como o meio é homogêneo, o divergente de D sobre epsilon, só que epsilon é constante, que são derivados em relação ao espaço, né? Então eu posso passar para frente aqui, ó, que vai ser uma constante aquilo ali, não vai variar com o espaço, né? Certo? Agora, se fosse um meio não homogêneo, o epsilon iria variar de um ponto para o outro do espaço, né? E eu teria que levar isso em consideração na hora que eu faço divergente, claro, são derivados em relação a x, y e z. Mas como ele é constante, eu coloquei para frente divergente de D. Né? E divergente de D está aqui, pessoal. Né? Divergente de D igual a zero.
Portanto, isso aqui vai ser igual a zero, né? Menos então eu já tinha escrito aqui, considerando que não tem cargas, né? Igual a menos a derivada em relação ao tempo do rotacional de B. O rotacional de B, eu posso escrever o B da nossa relação de passagem aqui, B igual a μh. Então, vou tirar essa daqui também fora. Certo? B igual a μh. Então, rotacional certo? Aqui esse sinal, né? Esse sinal aqui, ele pode... A gente pode tirar ele, né? Claro, corta dos dois lados, né, pessoal? Sinal. E o mi aqui, ele vai para fora da integral. Então aqui fica, ó, o menos com menos aqui corta. Tá? Agora olha só aqui, ó. Cortou o menos. O mi é constante, mi é homogêneo. Passa aqui para frente. Certo? Parcial em relação ao tempo. Então, do rotacional de H. Certo? Vamos escrever mais aqui embaixo. Né? Vamos ver se eu aperto um pouquinho aqui, ó. Quanto é que é o rotacional de H, pessoal? O H, o rotacional de H está lá em cima, galera. Primeira equação de Maxwell. O rotacional de H é igual a J. Então fica o rotacional de H vai ficar J. Parcial em relação ao tempo, derivada em relação ao tempo de J, certo? Quanto é que é o J? Olha só outra equaçãozinha aqui, ó. J igual a sigma E. Então eu venho aqui, ó. Mi parcial em relação ao tempo de sigma E. Meio homogêneo. Sigma não varia com o tempo, então ele passa para frente. Mi, sigma, parcial de E em relação ao tempo. Note que finalmente a gente chegou na equação, ó. Laplaciano vetorial de E igual a mi, sigma, parcial de E em relação ao tempo. Equação igual a que a gente tinha encontrado para o H. Estão vendo? Igualzinho, né? Tá? Bom, se a gente agora substituir o E, certo? Por J sobre, vou fazer aqui, ó. Se eu pegar o E e substituir por J sobre a condutividade, dos dois lados, porque o E é J sobre a condutividade do meio, certo? Se eu substituir dos dois lados, como o J não o sigma, que é a condutividade, não varia, é constante,
ele vai passar para fora da derivada no lado direito e para fora do Laplaciano vetorial do lado esquerdo. Corta dos dois lados, né? E daí eu consigo exatamente a equação para o J. Laplaciano vetorial de J igual a μ sigma. Então vocês notem, eu tive que usar, nesse caso aqui, quando eu obtive a equação do J e a equação do E, né? Eu não usei divergente de B igual a zero, na verdade, mas eu usei divergente de D igual a zero. Né? Mas vocês notem que as equações são todas iguais. μ sigma derivada em relação ao tempo do vetor e do outro lado o Laplaciano. Certo? Aqui também. Tá? Então, para essa aula não ficar muito longa, eu vou parar aqui. Daí agora na próxima aula a gente vai pegar essa equação para meio homogêneo e vai mostrar a solução para vocês. Certo? Obrigado, pessoal.